Fala pessoal, eu vou falar pra vocês as características e o preço da minha nova bike, Katura Flare. Ela vem com relação Shimano DI2 eletrônico. Continua, Eduardo, continua. Eu tô doidinho pra saber quanto custou essa bike. Continua. R$80. Hã? Não tem cabo, ó, ela fica ali, ó. Bateria acabou. Olha só, tem suspensão Fox dianteira e traseira, fica escondida aqui, é leve. Sabe, leve, assim, não dá tanta segurança. R$300. Olha só, canote retrátil. Tá vendo? Aqui, ó, imagina que você tá pedalando em pé e... Ó, as partes baixas. Acredito não, Charlene. R$200. O quadro, ó, de plástico. Aqui, ó, tem um negócio aqui, porta-treco, olha. A bike toda, R$3.000. Sei.